isotérmica, gente? O que é sugestivo desse nome, ó? Isotérmica. Isotérmica vem de temperatura. Beleza? E essa temperatura já está até destacado aqui, ó. Ela vai ser constante, então ela não muda. Professora, o que isso vai interferir para mim a temperatura então não mudar? Beleza. O volume, ele é inversamente proporcional à pressão. Como assim, professora? O volume é inversamente proporcional à pressão. Se eu tenho um volume menor, ó, volume menor, significa que a pressão era maior, era 4 atms, beleza? Volume menor, tá mais comprimido, porque a pressão é maior. Agora, vamos lá. A pressão era igual a 2 atms. O volume aqui, ele está um pouquinho maior, as partículas estão um pouquinho mais espaçadas. No terceiro exemplo, a minha pressão é 1 atm. As partículas, se a gente observar ali macroscopicamente, elas estão mais espaçadas. Então, é o seguinte, ó, a quantidade do gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Então, ó, volume e pressão é inversamente proporcional, beleza? Vou dar uma outra dica para vocês. Pense o seguinte, ó. Eu disse para vocês que nós temos 3 variáveis, certo? Nós temos pressão, nós temos volume e temperatura. Ele não disse aí pra gente que a temperatura, ela é constante? Se a temperatura é constante, significa que a gente vai fazer o que com a temperatura? Ela vai sair fora, né? Ela não vai fazer parte disso daqui. Se ela vai sair fora, quem que vai sobrar aqui? Vai sobrar pressão e volume. Então, nós temos a nossa fórmula. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que é essa fórmula aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos resumir essa ópera aqui para vocês. Transformação isotérmica, térmica, temperatura, calor, certo? Então, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, eu retiro essa variável. Eu retiro a variável de temperatura. Quem vai sobrar? Vai sobrar pressão e vai sobrar volume. E a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. E vice-versa, ok? Então, transformação isotérmica é isso daí. Agora, vamos lá. Então, já sabemos disso, vamos colocar em prática. Vamos fazer um exemplo, então, para vocês entenderem isso, tá? Então, aqui, ele diz o seguinte, ó. Uma certa massa de um gás é mantida a uma temperatura constante. Não se altera, né? Não muda, continua a mesma. Inalterada, não se altera. Apresenta 100 centímetros cúbicos. Opa, centímetros cúbicos é a unidade medida de volume. E a pressão, no final ele falou pressão, mas 1 atm de pressão. Então, atm é a unidade medida de pressão. Qual é o volume final? Então, ele quer saber qual é o volume 2, qual é o volume final dessa massa de gás quando a pressão passar para 4 atms. Então, opa, houve uma variação de pressão. A pressão era 1, passou para 4. Então, significa que essa pressão aqui é a minha pressão 2. Beleza. Coletados os dados, a gente vai fazer as transformações necessárias, tá? Então, ó, o meu volume 1 era 100 centímetros cúbicos. Eu vou ter que dividir ele por 1.000, então ele vai ficar 0,1 litros, porque eu tenho que usar a unidade medida em litro. Aí eu vou lá, minha pressão inicial já estava em atm, era 1 atm, não preciso transformar nada. A minha pressão 2 já estava em 4 atms, também não preciso transformar nada, já está em atm. E o meu volume 2, opa, esse eu vou descobrir. O que está rolando com ele aí? Onde é que ele está? Então, é o seguinte, ó. Ele falou que a temperatura é constante, então o meu T não vai aparecer. Quem eu vou ter na fórmula? Pressão e volume. Se eu vou ter pressão e volume, a fórmula que a gente vai usar é P1 vezes V1
é igual a P2 vezes V2. Então, vamos lá. Ó. Minha pressão 1 é 1 atm vezes 0,1 litros. É igual a minha P2. Qual que é a minha P2? 4. Qual é o meu volume 2? Não sei. Então, vai ficar 0,1 dividido por 4 é igual a P2. Então, a minha P2 é igual a 0,025 litros. Acabou. Então, esse é o meu volume, certo? Então, vamos lá. Ó. Eu disse no início que o volume é inversamente proporcional à pressão. 4 não foi uma pressão maior? O que aconteceu com o volume? Ele foi menor, tá? Então, quando eu falo de um gás, quando eu aumento a pressão e a temperatura dele for constante, o volume vai ser inversamente proporcional à pressão, beleza? Então, essa foi a aplicação de como nós vamos utilizar, né? Como nós vamos resolver a questão, as reações exotérmicas, beleza? Agora, seguindo,